Olá pessoal, meu nome é Dailson Fernandes, estamos juntos agora nessa cadeira de Introdução a Redes de Computadores e essa é a nossa primeira aula. Nada melhor do que começar uma cadeira de redes falando sobre comunicação. A comunicação se dá quando os dados são transmitidos e o outro lado, uma pessoa, um equipamento recebe. Nesse caso, estamos nessa aula aqui, estou falando com você, você está me vendo, está me escutando aí no polo, onde você estiver, em casa, e você consegue receber essa mensagem. Quando a gente fala de comunicação, existem alguns elementos envolvidos nela. Vamos conhecer esses elementos. No nosso caso aqui, eu estou falando com você, eu sou o emissor da mensagem. Você é o receptor, você está entendendo o que eu estou falando, está vendo a minha imagem. O meio de transmissão, que é onde nossa cadeira entra, é a parte mais importante do nosso curso. Como a imagem está saindo de onde está hospedado esse vídeo e chegando até você no polo, no interior do estado, na capital, seja onde for. Esse meio de transmissão é objeto de nosso curso, nossos estudos aqui, nós veremos durante essas 3 semanas que a gente vai estar junto. Só que para a imagem sair e o áudio sair junto, chegar até você, você entender, existem regras. Essas regras são denominadas de protocolos. O objeto protocolo a gente vai estudar na nossa segunda aula, na próxima semana. Quando a gente fala de comunicação, a gente também tem que entender o fluxo, como é que acontece. Existe comunicação que se dá ao mesmo tempo, o emissor e o receptor falam ao mesmo tempo. Existe comunicação que é só na direção, um fala, outro escuta, um envia, outro recebe. Nós vamos entender esses 3 modos agora, que é o modo simplex, half duplex, em inglês quer dizer metade, e full duplex, que é o tempo inteiro transmitindo e recebendo. Nada melhor do que citar exemplos, né? Dá uma olhada nessa imagem aí, um dispositivo simplex, ele só envia dados. Então, um controle remoto envia dados para a sua TV, e a sua TV não envia dados de volta para ele. Você apenas aumenta, diminui o canal, desliga, liga, e o controle remoto tem apenas a opção de enviar. Quando a gente tem um dispositivo apenas envia, ele é um simplex. Outro exemplo muito pertinente é uma transmissão de rádio e de TV. Então a antena está lá no meio da cidade, transmitindo ondas de rádio, e você tem em casa um aparelho receptor. Esse aparelho receptor tem apenas a capacidade de receber o sinal e você escutar. O rádio não é capaz de você chegar lá e informar para o locutor que você está escutando a rádio, ou que você pode mandar uma votação numa enquete qualquer. Então esse é o sistema simplex. O sistema half duplex, pela metade, diz que na hora que um está enviando, o outro só recebe. Então tem um exemplo aí que eu coloquei até na nossa primeira imagem, que é a brincadeira do copinho lá, quando a gente bota um cordão dentro do copo, na hora que eu estou falando, o meu colega está lá escutando. E quando eu quero escutar o que ele fala, eu tenho que parar de falar e colocar o copo no ouvido. Se você nunca brincou disso, vale a pena dar uma brincadinha. No nosso caso aqui, vamos falar de um equipamento que é muito conhecido, que é o rádio, muito utilizado por seguranças, utilizado pela polícia. Então, na hora que a pessoa aperta para falar, não é possível bater um papo em tempo real. A pessoa manda mensagem, geralmente se fala uma palavra para encerrar a emissão, seria câmbio, por exemplo. E a outra pessoa, quando vai transmitir, também aperta, eu escuto, quando ele falar que encerrou a transmissão, e aí eu posso retornar. Esse é o sistema half duplex. O sistema full duplex é muito comum a você, quando você usa o celular. Então, quando você está falando, a pessoa que está do outro lado da linha pode falar de volta ao mesmo tempo, e você fala e escuta ao mesmo tempo. Esse é o sistema total, o sistema full duplex. Quando a gente fala de transmissão de dados, a gente falou agora simplex, half duplex, full duplex, a gente está falando de transmissão de dados. Então estamos falando de quê? De redes, que é o objeto do nosso curso, estudar a rede. Hoje em dia a rede está muito em moda por causa das redes sociais. Então, quando você entra numa determinada rede social para bater papo, para enviar uma foto, para receber um vídeo, para fazer qualquer interação desse tipo, está havendo a troca de dados em algum desses sistemas que a gente acabou de conhecer. No nosso caso, a gente vai estudar a rede de computadores, sabendo que existem outras redes, não existe só rede de computadores. Uma rede muito usual, que a gente às vezes nem percebe, é a rede celular.
Então, quando você está com o aparelho, seu aparelho está conectado a uma operadora, e quando você liga, esse outro aparelho toca, você envia um sinal que quer falar com essa pessoa, a pessoa atende, e aí você fecha uma comunicação. Quando a gente começa a falar de rede de computadores, a gente vai entender como é que elas funcionam da seguinte forma. A gente vai fazer algumas classificações agora. Tá? A primeira classificação é como o equipamento é ligado fisicamente. Tá? Nesse slide aí você vê dois equipamentos, um em cada extremidade, e um link. Esse link aí, pense como se fosse um cabo. Tá? Um cabo de rede que está ligando duas estações, dois computadores, dois notebooks, seja o que for. Então, quando eu tenho uma ligação desse tipo, fisicamente falando agora, eu estou falando de uma ligação ponto a ponto. Eu tenho um ponto de um lado, um ponto do outro, e os dados fluindo desse ponto. Pode ser com cabo, pode ser celular, pode ser dois notebooks se comunicando. Tá? Quando eu tenho um meio de transmissão, esse link aí, e várias estações ligadas a esse mesmo meio, esse link, eu tenho uma ligação multiponto. Essa é a nossa primeira classificação, ponto a ponto e multiponto. Quando a gente começa a falar dessa classificação, vem logo a parte da topologia da rede. O que é a topologia da rede? É a distribuição física da rede, como os equipamentos estão interligados e como esses dados vão trafegar nessa rede. As topologias que nós vamos falar aqui são as topologias mesh, essa primeira aí, que quer dizer malha, a topologia estrela, essa star, a topologia barramento, base, e a ring, que é a topologia em anel. Quando a gente fala em topologia barramento, que é aquela base ali do primeiro slide, vamos entender como um único cabo passando por diversas estações, e essas estações abrem lá o cabo com um conector, e na próxima estação esse cabo também é aberto e colocado no conector. Como é que isso funciona? Os conectores são esses aí. O conector T, onde o cabo entra e sai, o conector BNC, que está ali o cabo de rede propriamente dito, que é chamado de cabo coaxial, e nas duas extremidades da rede existem aqui o terminador, um de um lado e um do outro. O cabo que eu falei é justamente esse aí, o cabo coaxial. Para você ter uma rede desse tipo, é necessário ter uma placa com esse conector, BNC fêmea. É um conector redondo, metálico, onde aquele conector vai encaixar. E a ligação é feita dessa forma. Tá? Você está vendo aí um T, um conector em T, o cabo entra de um lado e entra do outro. Essa rede é muito interessante, não está mais em uso hoje comercialmente, não vale a pena montar, porque ela tem uma série de limitações. Então, dificilmente você vai encontrar uma rede em barramento para estudar, para conhecer. A rede estrela, essa sim, a mais utilizada em redes locais, aí onde você está no seu polo, em casa ou numa lan house, provavelmente a rede estrela, tem a figura de um aparelho no meio da rede chamado de concentrador. Esse aparelho era chamado de hub, e esse aparelho caiu em desuso porque ele, quando queria se comunicar, ele enviava dados para todas as máquinas ao mesmo tempo. O hub caiu em desuso e entrou outro em local. Hoje o que a gente tem vendendo no comércio como hub é esse tipo de extensão aí, quando a gente fala de hub USB, por exemplo, o notebook tem uma entrada só ou duas, você quer aumentar, a gente compra o hub. As TVs hoje, os DVDs também, podem comprar hub para você ligar diversos equipamentos, o DVD, uma câmera, uma TV, nesses hubs com uma entrada HDMI, que é a entrada que é utilizada nas TVs. Atualmente a gente usa switch, que são esse equipamento, é ele que fica concentrando os cabos de todas as máquinas para distribuir o sinal. O switch ele é inteligente, ele sabe onde está cada máquina. Então, quando a máquina A quer enviar um dado para a máquina B, apenas essas duas máquinas funcionam transmitindo dados, seja ele em half duplex, tá lembrado? Ou full duplex, dependendo da configuração da rede. A gente vai estudar isso a fundo na nossa terceira semana, mas vamos conhecer já alguns elementos. A gente já sabe do switch, já sabe das máquinas que estão envolvidas. Agora, a gente não vai mais usar aquele cabo preto lá chamado cabo coaxial. A gente está usando esse cabo azul aí. Se você der uma olhadinha aí no polo, na lan house, talvez na sua casa, você vai ver um cabo azul saindo do seu computador e seguindo para o switch que está na sala, ou está perto de você aí. Esse cabo é o cabo chamado UTP. A gente vai estudar ele melhor na terceira semana.
Na extremidade dele tem um conector chamado RJ45. O do cabo é chamado RJ45 macho. E na placa de rede, que está aí atrás do seu computador, ou no notebook que você está usando, tem uma plaquinha semelhante a essa, onde o cabo vai entrar. A próxima topologia também você não vai encontrar fácil para estudar, para conhecer os equipamentos, que é a topologia em anel. Ela foi inventada pela IBM há muitos anos atrás e hoje é utilizada em grandes corporações. Mas a gente vai conhecer a estrutura dela. Veja nesse slide aí que é um desenho dos computadores em círculo, como se os computadores enviassem os dados um para o outro. Só que a topologia em anel também tem um concentrador no meio. A diferença é que esse concentrador não se chama switch, ele chama MAU, ou MSAU. E aí está o desenho dele. Aí você diz assim, pô, é o mesmo desenho da rede estrela e o equipamento também parece com switch. Só que quando a gente fala do fluxo do dado, é que o dado passa de um computador para o outro em ordem, como fala essa figura aí, tá? Então, o anel que a gente fala ali é um anel lógico. Então, o dado sai da máquina 1 para 2, da 2 para 3, e esse sinal que anda, que passeia pelas máquinas, se chama de token. Então, essa rede também é conhecida de token ring. E esse token, que a melhor analogia que a gente faz a ele é um bastão. Lembra da corrida de revezamento 4x100? O corredor só pode correr com o bastão na mão. Então, o dado só pode trafegar nesse bastão, nesse token. Essa rede não é usual em rede local. Você não vai encontrar no polo, não vai encontrar na lan house, não vai encontrar em casa. É uma rede que é utilizada em grandes corporações. A gente costuma dizer que as grandes corporações, feito essa aí, eu tenho 4 empresas aí, a empresa A, B, C e D, fechando um anel óptico, tá? Então, aí já entra um novo elemento que a gente vai estudar também na nossa terceira semana, a fibra óptica. E tem uma rede aí chamada uma rede metropolitana, que a gente vai estudar, falar já dela, onde esses dados ficam trafegando, tá? Então, grandes corporações vão usar a rede em anel. A próxima topologia é a rede malha, a rede mesh. A rede mesh é um conceito que está chegando agora e a gente vai ser difícil você encontrar, mas a rede mesh vem aí para revolucionar a transmissão de dados. Nada melhor que uma figura para explicar aqui. Ó. A rede mesh diz que cada equipamento deve estar interligado a outro equipamento diretamente. Note aqui nessa figura anterior que, por exemplo, essa máquina está ligada diretamente com todas as outras máquinas. Então, se eu tivesse que colocar a placa de rede aqui, eu teria uma máquina com 4 placas de rede, né? Um cabo para cada e o próprio cabo da placa de rede. Só que o grande lance da rede mesh é justamente a rede full mesh, ou a rede wireless, que não usa fios, e cada equipamento que vai entrar nessa rede, ele será tanto um transmissor quanto um receptor direto. Então, quanto mais equipamentos, melhor. Uma rede que auto se configura e vem aí para mexer com tudo aí, tá? Eu ainda não vi essa rede implementada, sou sincero com vocês, mas já li bastante e vale a pena você dar uma pesquisada sobre rede mesh. Veja nessa figura aí, que numa residência, que tudo está em rede mesh, o computador, o celular, o próprio roteador para a internet, uma câmera, uma impressora, um videocassete, a TV, todas elas interligadas e elas trocando dados diretamente uma com a outra. Aumentando um pouco esse estudo, tem uma rede aí já num bairro, onde cada equipamento que chegar também vai incrementar essa velocidade. Então, quanto mais equipamento, mais rápido, mais transmissão, e isso aí é a rede mesh. No nosso caso aqui, trazendo já para a internet aí, toda vez que você vê uma nuvem desenhada numa topologia de rede, a gente está falando da internet, eu tenho diversos equipamentos trocando dados em rede mesh, onde cada um é capaz de receber e enviar para o próximo. Isso também quer dizer um negócio legal. Se eu estou com um celular numa rede mesh aqui, e esse celular quebra, a minha rede mesh automaticamente vai detectar que esse dispositivo não está mais disponível e vai redirecionar o tráfego para o dispositivo. É muito interessante. Em relação à distribuição geográfica da rede, a gente vai citar 3 tipos aqui. A rede LAN, está lá bem descrito no seu caderno, que é a rede local, a rede do seu polo, da LAN house, da sua casa, onde eu tenho lá um hubzinho, um switch, distribuindo cabos, ou ainda pode ser um dispositivo wireless, um roteadorzinho, um AP, um access point, onde a área de abrangência dessa rede é apenas local, numa residência, numa sala, numa escola, no polo onde você está.
A próxima topologia é a MAN. A MAN quer dizer redes metropolitanas, quando essa rede passa de apenas uma residência de uma empresa e começa a invadir bairros ou até cidades. Vamos tomar como exemplo aqui o Recife, né? A região metropolitana, são muitas cidades. Olinda, Jaboatão, Camaragibe, a gente pode estender uma rede por essas cidades. Um excelente exemplo é a ATI, né? A Agência de Tecnologia da Informação do Governo do Estado. Então, ela lança seus serviços pelos polos, pelas cidades, pelos bairros, as secretarias, e tudo isso coordenado a partir de um local único. Então, essa rede é um clássico exemplo de uma rede metropolitana, e é bom que a gente pode citar uma coisa do nosso estado mesmo. E a WAN é uma rede wide, uma rede que, pelo desenho aí você já vê, uma rede internacional, uma rede que passa do estado, passa do continente. Nada melhor do que a própria internet, tá? Então, note nesse desenho a presença da nuvem novamente, e eu tenho uma empresa aqui no Brasil, que tem uma filial nos Estados Unidos, outra filial lá em Angola, e elas podem se comunicar na boa usando a própria estrutura da internet. Eu não preciso estar lançando cabo. Imagina eu ficar lançando cabos de um estado para outro, de um país para outro. Então, a WAN cobre todo o globo. Quando a gente fala em WAN, eu estou falando de diversas redes locais interligadas. Então, a tua rede do polo está interligada com a rede da ATI, por exemplo, que está interligada com a rede de outro país, quando você acessa um site. E para tudo isso, eu preciso organizar esse tráfego. Nosso material fala de um assunto interessante, chamado de roteamento. O roteamento é quando dispositivos chamados de roteadores escolhem o local mais rápido para que a sua informação chegue do outro lado. Por exemplo, esse vídeo está chegando para você pelo melhor tráfego possível, o caminho mais rápido que ele achar. Os roteadores ficam distribuídos na internet, nas redes locais, nas redes metropolitanas, e eles escolhem o melhor tráfego, o tráfego mais rápido. Às vezes, no engarrafamento, o caminho mais curto não é o mais rápido. É melhor você andar um pouco mais quilômetros e chega mais rápido. O roteador pensa da mesma forma. Ele vai enviar o dado pelo caminho que ele achar mais rápido. Talvez o caminho mais rápido não é o mais curto. Talvez essa transmissão tenha que passar por um outro continente para chegar a você. Mas chegou a você, então os roteadores estão agindo nesse momento. Bom, pessoal, a gente encerra aqui nossa primeira aula. Não esqueça de fazer as atividades que estão lá, que cobrem todo esse assunto, e dar uma lida no material e postar suas dúvidas nos fóruns. Até a próxima!